10 horas em ponto, nós estamos de volta com mais um giro pelas principais notícias. E eu trago agora um destaque internacional: a passagem do tufão Kajiki deixou 3 mortos no Vietnã. Os ventos, olha só, chegaram a 130 quilômetros por hora e mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram sem água e sem energia elétrica. 3 pessoas morreram e 13 ficaram feridas após a passagem do tufão Kajiki pelo Vietnã. As operações de resgate foram dificultadas pela queda de árvores e postes de energia elétrica. O tufão atingiu o centro do país com ventos de até 130 km por hora, o que deixou mais de 1.600.000 pessoas sem acesso à energia elétrica. As autoridades emitiram um alerta para possíveis inundações repentinas e deslizamentos de terra em 8 províncias. O tufão Kajiki perdeu força e virou uma depressão tropical depois de atravessar o Vietnã, seguindo em direção ao oeste sobre o norte do Laos, onde provocou chuvas intensas. O Vietnã enfrenta com frequência os tufões sazonais, mas as mudanças climáticas provocadas pela atividade humana deixam os fenômenos meteorológicos mais intensos e imprevisíveis. E ainda sobre desastres climáticos, a seca se manteve de forma excepcional na Europa e na bacia do Mediterrâneo no início de agosto, com mais da metade dos solos afetados. 51,3%, ou seja, mais da metade dos solos, foram prejudicados, devastados em vastas áreas do continente. Um nível tão alto nunca foi registrado para o período de 1º a 10 de agosto, desde o início das observações em 2012. A partir de meados de abril, aproximadamente metade desta área é afetada pela seca, um episódio que supera em gravidade a forte seca do verão de 2022. O indicador de seca do Observatório do Programa Europeu Copérnicus, elaborado a partir de observações por satélite, combina o nível de precipitações, a umidade do solo e o estado da vegetação. A análise é dividida em 3 níveis de seca: vigilância, aviso e alerta. No início de agosto, 7,8% da Europa e da área do Mediterrâneo se encontravam em estado de alerta, o nível mais grave, 38,7% em aviso e 4,9% em vigilância. O Cáucaso e o norte dos Balcãs são as regiões mais afetadas. Em julho e agosto, esta parte da Europa sofreu ondas de calor que favoreceram múltiplos incêndios florestais, alguns mortais. Espanha, Portugal e Itália, também atingidos por violentos incêndios no início do mês, sofrem atualmente com a seca apenas de forma localizada. Reino Unido com 69,5% e França com 63%, tem uma proporção muito maior do território considerada afetada pelo Observatório Europeu da Seca. E o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, anunciou ontem a sua 2ª convocação. Quem esperou, por quase 2 anos, o retorno de Neymar, vai ter que esperar um pouco mais. O técnico Carlo Ancelotti fez a sua 2ª convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar o Chile no Maracanã e a Bolívia em La Paz. E os convocados foram os goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza. Nas laterais, Wesley, Wanderson, Alexandro, Caio Henrique e Douglas Santos. Os zagueiros são Gabriel Magalhães, Marquinhos, Fabrício Bruno e Alexandro. Os meias, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá. No ataque, Estevão, Gabriel Martinelli, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e João Pedro. Após atuar por 7 jogos consecutivos pelo Santos, Neymar vivia a expectativa de retornar à seleção brasileira após quase 2 anos fora. Mas não foi dessa vez que isso aconteceu. E quem demonstrou tristeza com isso foi o técnico da seleção, Carlo Ancelotti. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar o equipo nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo. Já a ausência de Neymar traz diversas opiniões na torcida brasileira.
E entre o amor e o ódio, o camisa 10 segue dividindo o público. Pra mim já deu o tempo dele, já foi, mano. Não fez lá atrás, não vai fazer agora, mano. Pra mim é os que tá na atualidade. E quem tá na atualidade, ele não tá, mano. Então, acho que não cabe mais na seleção, não. Como ele voltou após a lesão, aí quando ele voltou, ele jogou bem, eu vou ser a verdade, não sou Neymar, odeio, mas ele faz diferença na seleção brasileira e faria bem pro Brasil crescer. Essa foi a última convocação de Ancelotti antes da Copa do Mundo, que será no ano que vem. O italiano quer testar alguns jogadores que ainda não conhecia. Por isso, alguns nomes conhecidos pelo italiano, como Vini Júnior e Rodrigo, ficaram de fora para novos nomes entrarem, como de Caio Jorge e de Hugo Souza. E eu fico por aqui. Outras informações você confere na edição das 11 ao vivo com o Fernando Jesus. E eu espero por você logo depois, às 11h30, no Redação Hit. Até mais.